Bom dia, amada igreja. A paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Manhã gostosa para dormir, não é verdade? Friozinho e chuvinha, garoinha. Mas que bom que você está aqui. É isso mesmo, porque melhor é estar nesse ambiente. Nós enfrentamos tempestades, chuvas, raios, trovões, porque é muito bom. Se você não pôde estar, receba aí aonde você está. Mas eu estava aqui pensando, falei, Jesus, obrigado, que o batismo foi no domingo passado. Talvez alguns tivessem desistido se fosse hoje. Mas foi uma manhã tão especial, né? Quem estava aqui semana passada? Deixa eu ver. Glória a Deus, foi tremendo. Muito bom podermos estar juntos ali, vendo aquilo que Deus está fazendo na vida daqueles 59 que tomaram uma decisão de confirmar sua caminhada em Jesus Cristo. E quando a gente fala de caminhar e quando a gente fala de andar, sabemos que existe um caminho para ser escolhido e decidido. Foi isso que aquelas pessoas fizeram. Estavam declarando que iriam andar e caminhar na sua vida debaixo desses princípios. E um pensamento que veio assim sobre mim, te olhando para os tempos atuais. Hoje qualquer deslocamento que a gente faz, a gente pega o nosso celular e já bota ali um Google Maps, coloca ali o Waze. Um pouco antes a gente colocava no GPS, né? Aqueles que tinham, para poder chegar no destino, no lugar onde você gostaria de ir. E aí você vai e as informações vão dando e toda a tecnologia ela nos auxiliou bastante para que pudéssemos chegar em algum lugar. E aí quando você chega vem aquela voz, você chegou ao seu destino. Dependendo da voz que você colocou ali no seu aparelho, pode ser que seja diferente. Mas muitas vezes ele fala, você chegou ao seu destino e você olha e fala, mas cadê o meu destino? Então nem essa tecnologia toda, ela nos auxilia dessa maneira e é tão perfeita. Mas ela nos ajuda a andar em lugares que nós não conhecemos. E eu me lembro um tempo atrás, quando ainda não existia essa tecnologia, que nós andávamos com uma Bíblia dentro do carro, era um guia, quem lembra disso? Você se acabou de se comprometer. E aquele livro dessa lapa assim, você ia lá fazer a pesquisa, olhava os mapas para entender. Alguns falaram, não estou entendendo nada, mas aquilo acabou que nos auxiliava bastante a compreender um pouco mais. Então nós que somos dessa geração, temos um pouco mais de facilidade. A turma que chegou depois, que já entrou direto no Waze, só depende 100% do Waze, do Google Maps e dessas coisas. Mas com essas facilidades atuais ficou mais fácil, né? De chegar em algum lugar, mas mesmo com essa tecnologia, ou mesmo você que já acha que conhece tudo, não, eu já fui uma vez, eu sei, você está arriscado em algum momento entrar numa rua errada e se dar extremamente mal. Por isso é sempre bom saber por onde você anda. Por isso é sempre muito bom entender que você precisa ter uma direção correta para chegar nesse lugar. Há um tempo atrás, eu compartilhei com a igreja uma palavra intitulada O Perigo de Muitas Vozes. Aquela palavra ela tinha por intuito trazer essa compreensão, porque nós ouvimos muitas vozes. Não, por que você não faz desse jeito? Não, se devia fazer daquele outro. Não, porque você está bobeando, olha, aqui todo mundo faz desse jeito, você fica, e acaba sem saber como fazer, por onde ir, qual caminho tomar, qual decisão correta escolher. E nós, nessa mensagem, nós trazíamos exatamente essa ênfase, de saber discernir a voz de Deus, no meio de uma multidão de vozes. Quem é pai, quem é mãe aqui, principalmente mãe, se existe um monte de criança, mas se você ouve a voz do teu filho, você sabe, o meu filho está chorando, o meu filho está falando. E é exatamente isso que nós precisamos saber, discernir a voz do nosso Pai.
Mas foi essa mensagem, e dentro desse pensamento, desse tema que nós trabalhamos da outra vez, eu gostaria de dar uma continuidade, mas por um outro enfoque, por outro ângulo. No livro de Êxodo na Bíblia, é o segundo livro da Bíblia, e a palavra Êxodo, ela fala de saída. Ela começa já falando de um tempo onde os filhos de Israel estavam no Egito já há muito tempo e haviam se multiplicado sobremaneira. Você lembra lá em Gênesis ainda, quando José, filho de Jacó, havia sido vendido pelos seus irmãos como escravo. E estava ali então no Egito e trabalhou na casa de Potifar, foi lançado na prisão injustamente. E como Deus o levantou e colocou num lugar altíssimo, onde o Egito era a maior potência do mundo naquele tempo. E José era o segundo homem, só Faraó acima dele tinha mais autoridade, sendo que Faraó se submetia àquilo que José falava. E aconteceu toda aquela situação dos irmãos irem de ter fome seca na terra, e os irmãos irem até lá para comprar, e enfim, aconteceu tudo aquilo, e depois José se faz conhecer pelos seus irmãos, e cadê o pai? Vem para cá. Então toda a família de José veio para o Egito. Então vieram seus irmãos com suas esposas, filhos e servos, e todos foram para o Egito, e ali foi dado um local, a terra de Gósen, onde eles ficaram ali, sendo supridos pelo Senhor de uma forma abundante. E ali eles foram crescendo e se multiplicando. José morreu, Faraó morreu, e ninguém conhecia mais quem era José. O Faraó nem sabia, porque ele estava atento em outras coisas. E nesse momento eles começaram a perceber que os filhos de Israel, eles eram muito fortes, haviam se multiplicado sobremaneira, e eles poderiam a qualquer momento virar a mesa lá e tomar conta do Egito. Esse foi o medo do Faraó, que governava, do rei do Egito naquela época. E ele vem e traz aquela instrução que vocês conhecem para as parteiras hebreias. Ele diz assim: nasceu menino, mata. Nasceu menina, traz. Para tentar controlar a multiplicação dos homens, para que esse medo que ele tinha não fosse uma realidade vivida. Mas as parteiras tinham medo e não fizeram isso, e Deus as abençoou por isso. E o que acontece é que nesse período, nesse tempo, que foram aproximadamente 400 anos, para ser mais exato foi 430, porque lá em Gênesis, quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele fala a respeito disso e fala que eles ficariam cativos em uma terra estranha por 400 anos. Mas por uma vacilada, por um erro de cálculo do próprio Moisés ali, prorrogou-se 30 anos esse quadro. Mas enfim, eles ali ficaram então, e passa todo esse período, nasce Moisés, exatamente nesse tempo, onde havia uma palavra de morte sobre os meninos. E vocês lembram da história, a mãe cuidou, quando estava com uns mesezinhos ali, não tinha mais como, pegou um cesto, forrou, passou betume nele, colocou o menino, e ele foi pelo rio, ali pelo Nilo, e foi daqui a pouco ele volta e enrosca onde está a filha de Faraó, e a filha de Faraó: que bebê lindo, eu quero cuidar dele. E aí a irmã que foi acompanhando fala: eu sei alguém que pode cuidar, e acaba que aquele bebê volta para os braços da sua mãe, com recursos e patrocínio, para que ele pudesse ter tudo o que ele precisava, até o dia que ele cresceu, e já grande, ele vem então para morar lá no palácio. Eu estou dando esse pano de fundo só para que você veja como a história é interessante. Porque mesmo estamos falando de Moisés, um personagem tão conhecido, um personagem tão central nesse livro, vendo que a Bíblia em inglês, os 5 primeiros livros são Moses 1, Moses 2, Moses 3, Moses 4, Moses 5. O cara não é fraco. Mas quando você olha para ele, olhe para você também. Ouça aquilo que está sendo colocado aqui de Moisés, e coloque você
nesse mesmo lugar. Por que eu digo isso? Ali estava Moisés, então ele já adulto, já provavelmente na faixa de uns 40 anos, menino de tudo. E aí ele vai dar, vou visitar os meus irmãos. E quando ele chega ali no meio do lugar onde eles trabalhavam, ele vê um hebreu sendo espancado por um egípcio. Ele falou: o que esse egípcio está espancando um irmão meu, um hebreu? Ele olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, foi lá e matou o egípcio. Enterrou ele na areia e pronto, acabou. Não vai judiar dos meus irmãos, não. No dia seguinte, lá está ele novamente dando um rolezinho, e ele vê dois hebreus, dois irmãos discutindo, fechando o tempo. E ele entra lá e fala: ei, não façam isso, por que vocês estão brigando? Um deles vira para ele e fala: quem te levantou por juiz e príncipe entre nós? Naquele momento que ele ouviu aquilo, falou: casa caiu. Faraó já estava sabendo e já estava querendo dar fim de Moisés. Moisés tem que, como diz na linguagem street, dar linha na pipa, e tem que sair ali daquela terra, porque ele errou numa decisão que ele cometeu. Não era o tempo dele ser levantado como libertador dos filhos de Israel. Ele antecipou e acabou trazendo todo esse problema para ele. Ele sai, vai para a terra de Midian, e chega lá em Midian, ele vai num poço, e estavam ali umas mulheres aguardando os homens pegar água para os seus animais. E ele chegou, pegou água, deu para as mulheres, e as mulheres chegam mais cedo em casa, e o pai delas falou: o que aconteceu que vocês vieram mais cedo? Um moço estava lá, e ele foi muito bom, e pegou água e deu para os nossos animais, para o nosso rebanho. Ele falou: traga esse moço aqui. Aí isso acabou dando em casamento. Essa história de poço daí é uma bênção, né? A gente vê isso ali em Gênesis. E acabou que ele então casa com a filha de Jetro, sacerdote em Midian, e se estabeleceu ali e ficou fazendo esse trabalho. Até que aquele dia maravilhoso, no capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 15. Vem agora e eu te enviarei a Faraó. É isso? Espera um pouquinho. Era antes disso, eu ia fazer mais um comentário. Nesse momento, vamos aí. Nessa hora, Deus vem e está falando com Moisés. Moisés teve aquele encontro na sarça ardente, no capítulo 2, aonde ele vê a sarça ardendo em fogo e não se consumia. E quando ele olhou para ela, uma voz sai de dentro da sarça, e Deus vem e fala com ele. E ele começa a dizer para ele a respeito do que ele faria. E aqui no capítulo 3 ele diz exatamente isso: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito dos filhos de Israel, os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e ele me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim: dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ele vem então e traz exatamente ali, nessa hora, como Moisés deveria agir, como Moisés deveria falar.
O tema dessa mensagem hoje é: seja uma voz. Seja uma voz. Deus vai ali, pega Moisés, que estava foragido, com mandato de busca e apreensão e morte, lá numa outra terra, e Deus vai até ele ali e fala: ei, eu tenho um negócio contigo. Você é o cara que vai levantar para libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito. Ali no versículo 14, quando ele diz: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, não dirás aos filhos de Israel. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Ele coloca Moisés para ser essa voz, a voz de Deus para falar com o seu povo. E nesse processo, o que nós vemos aqui é como Deus usa a quem Ele quer e quando Ele quer. Deus, Ele pode usar qualquer um de nós, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. O nosso problema é quando nós vamos na frente dEle. Você viu o que eu falei ali no começo? Moisés, ele quis fazer do jeito dele. Pegou, matou o egípcio, já foi lá tentar resolver, e não era daquele jeito, e nem era naquela hora. Ele era assim a pessoa que ia ser levantada, e é o que nós vamos ver. Então, o ser uma voz, precisamos estar alinhados exatamente com isso. Quando e como. E essas percepções nós vamos vendo acontecer ao longo desse livro. No capítulo 4, no versículo 10, Moisés tentou se desvencilhar dessa responsabilidade, dando desculpas ao ponto de deixar Deus irado. Olha só, então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui bom, eu nunca fui eloquente, e nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai a teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Nesses versículos nós vemos exatamente, em primeiro lugar, Deus falando exclusivamente com Moisés, para que ele fosse essa voz direta e objetiva. Mas sabe o que aconteceu? Moisés tinha um trauma, porque lá no capítulo 2, quando ele foi fazer aquilo com seus irmãos hebreus, e os caras se levantaram: quem te levantou como príncipe e juiz no meio de nós? E aquilo travou ele, traumatizou, ele falou: eu não vou fazer mais nada, nunca mais. E quando Deus vem e fala para ele, nem ele acreditou nele. Tudo bem, ele poderia não ser o cara mais eloquente, mas ele fala: cara, sou eu que faço o cego, o mudo, o surdo. Qual é o problema para mim? Se eu estou falando que eu vou usar você, eu vou usar você. É isso. E por isso eu e você temos visto tantas pessoas sendo usadas por Deus, mesmo sendo limitadas aos nossos olhos humanos, mas não aos olhos de Deus. Deus faz isso. Mas Deus, diz a palavra que ele acendeu a ira de Deus, mas aí ele respirou fundo e falou: tá bom, Arão não é o teu irmão? Ele é bom de falar, então vai ser assim: eu falarei com você, Moisés, e você falará com Arão, e ambos serão usados por mim. Deus então ali está colocando exatamente o quê? Eu quero que vocês sejam a minha voz nesse tempo, onde grandes coisas estarão sendo feitas. E assim acontece. Em Êxodo capítulo 7,
de 1 a 7, você vê: então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir à sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Aleluia! Você vê exatamente isso, Deus alinhando, trazendo como faria. Falei: eu sei, Faraó vai endurecer o coração, eu vou usar vocês com ousadia, mas Faraó, eu vou usar prodígios, mas Faraó vai endurecer o coração, mas ele vai ver o quanto vai custar para ele tudo isso. Agora, o que me chama a atenção é no finalzinho que eu li ali. Moisés tinha quantos anos? 80. Arão tinha quantos? 83. O que você está falando aí? Eu estou muito velho para ser usado por Deus. Não. Deus usa quando Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Então não coloque limite sobre você. Eu quero que eu e você entendamos que Deus levanta pessoas para serem uma voz nessa geração. Ah, pastor, é a primeira vez que eu estou vindo numa igreja, eu nunca entrei numa igreja, você voz do quê? Então tá bom, então é hora de você aprender. Mas Deus vai ensinar para que você, quando ir aprender, você vai ser uma voz nessa geração. É assim que Ele tem feito, é assim que Ele fez comigo, é assim que Ele fez com muitos que estão aqui dentro. Alguns pontos me chamaram a atenção. Deus alinha com ele, com Moisés, como seria. Olha só, ali no versículo 12. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. Fale aquilo que Ele ordenar. Fale aquilo que Ele falar. Esse é o problema. Às vezes a gente fala algo a mais. Era para falar só isso. Aí você fala: eu vou dar um plus aqui. Deus vem e coloca algo para você falar. E aí você se empolga e coloca alguma coisa a mais e compromete. E o texto no versículo 12 do capítulo 7 diz: tu falarás o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó. Primeiro ponto que eu queria observar aqui: fale o que Deus te falar, nem mais, nem menos. Fale o que Ele te falar. Temos um combinado? Fale o que Ele falar. O problema que nós temos visto dentro de muitos lares, no convívio familiar, no convívio conjugal, no convívio de relacionamentos, é que muitas vezes, a gente querendo ser bênção um na vida do outro, acabamos falando além do que é para ser falado. Fale até aqui, pronto. Mas eu senti que Deus, tem certeza? Tem certeza? Cuidado, para não falar aquilo que Ele não falou para você falar. O segundo ponto que me chamou a atenção: não desista por causa da opressão. No capítulo 5 ali de Êxodo, por volta do versículo 22, Faraó, ao ouvir o pedido de Moisés, então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, por mão poderosa os lançará fora da sua terra.
o que estava acontecendo ali. Quando Moisés se apresentou, Deus vem, fala, vai lá e fala isso. Ele chega para Faraó e fala, deixa os filhos de Israel ir, deixa eles irem. Aí quando ele falou, ele falou, de jeito nenhum. Quem falou que vou deixar? Esse povo está fazendo isso porque eles estão muito ociosos. Eu vou aumentar a carga nele. Eles faziam tijolos, então eles tinham a matéria-prima para fazer os tijolos e a palha, que era para misturar ali com o barro, com a terra, para render e fazer o tijolo. Ele falou, tira a palha deles. Não dê palha para eles. Eles vão ter que sair, vão ter que ir atrás da palha para produzir e não diminua a produção. Eu quero a mesma produção. O Faraó arrochou. Aí quando acontece isso, o povo, o cara vem, fala que vai ser nosso libertador, vai lá falar com o Faraó e o negócio ficou mais complicado para a gente. Ah não, que Deus é esse? Que Moisés é esse? Amados, qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência? Não, não é. Nós estamos vivendo dias que por causa do nosso posicionamento em Cristo, virá oposição mais ferrenha, virá perseguição, mas não desanime, não desanime, não desanime. Não, porque aqui na empresa, se eu tomar essa posição, eu vou ser taxado. Seja sábio ao falar, seja uma voz. Seja uma voz, fale aquilo que Deus colocar. E não ache que porque de repente veio uma pressão a mais, que você perdeu. Você não perdeu. Você acertou, você ganhou. Não desista por causa de uma opressão. E o terceiro ponto, creia na promessa da aliança. Êxodo 6, versículo 5. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Versículo 6. Porquanto dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Versículo 7. Tornar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Nós vemos exatamente ali a resposta que Deus dá. Ele fala, eu tenho uma aliança com vocês. Creia nisso. Eu tenho ouvido o gemido do meu povo. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo, dos filhos de Israel. Não desanime. Vocês verão. Eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança. Quem tem uma aliança aqui, levanta a mão e dá um glória a Deus. Você tem uma aliança? Nós estamos na nova aliança em Cristo Jesus. É isso que nós declaramos todas as vezes que ceiamos. Este é o cálice da nova aliança. Ele partiu o seu corpo por amor de mim, amor de você, para que eu e você possamos experimentar essas verdades. Por isso não vão ser opressões do inferno contra a minha vida e contra a sua vida que vão nos fazer desistir. Amém? E você vai vendo depois, do capítulo 7 até o capítulo 12, você vê ali o acontecer das pragas que vieram sobre o Egito. Cada vez que Moisés vinha falar, deixa ir o meu povo, deixa ir o meu povo. E Faraó, não, vinha uma praga. E você vê as 10 pragas vindo até a última, que era a morte do primogênito. E vocês sabem ali que o anjo veio e falou, o anjo da morte veio, e as casas que tinham um umbral, sobre o umbral das portas, o sangue do cordeiro que eles imolaram, ali o anjo da morte passou e nenhum primogênito morreu. Mas no Egito todos os primogênitos, inclusive o príncipe, o filho de Faraó. E aí ele acaba por libertar. 10 pragas foram lançadas sobre os opressores dos filhos de Israel. O povo experimentou a libertação da escravidão por causa dessa voz. Por causa dessa voz. Porque Moisés, ele permitiu-se ser a voz. A voz que ia levar para Faraó uma posição. A voz que ia trazer para os filhos de Israel uma direção. Porque ele aceitou ser essa voz. Nós vemos esse tempo então acontecendo ali, no livro de Êxodo, sobre a vida de Moisés. E você vai estudando adiante, você vê Deus falando e Moisés falando. Então vieram os mandamentos,
você vê tantas coisas, e esses 5 primeiros livros da Bíblia estão exatamente aqui para mim e para você. Por quê? Porque Deus falava com Moisés, e Moisés era a voz para trazer o povo. Mas vimos que o povo, mesmo vendo tudo isso, não deixou de murmurar, não deixaram de ser incrédulos em alguns momentos, com todos os milagres. Ai, estamos aqui no deserto, já tinham saído, sido libertos, que vontade de comer aquela picanha que tinha no Egito. Aí Deus mandava chuva de codorniz. Ai, que vontade de comer o pão, vinha o maná. Ai, que sede, a rocha dava água. Sempre a murmuração, e quando nós olhamos para isso, nós olhamos que isso está falando de mim, de você. Porque existe dentro desse coração de carne humano, alguns sentimentos que muitas vezes vão nos levar ao engano e ao erro. Mas se eu e você estamos conectados à voz, nós seremos a voz na vida de outras pessoas. Amados, coisa boa que é isso, como é bom andar em comunhão. Por isso que Salmo 133 diz, quão bom e quão suave é que vivam unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre pela barba, chega na orla e que cobre. E diz ao fim do texto, ali ordena o Senhor a sua bênção para sempre. Aonde há comunhão é relacionamento. Aonde há relacionamento abençoado, a voz liberada. Eu te abençoo, meu irmão. Abençoo o teu irmão. Ah, mas aquele cara eu não vou abençoar não. Lembra lá no Sermão do Monte? Ouvi o que está escrito. Amareis o que vos amarem e odiarei os que te perseguem. Aí Jesus vem e fala, eis que te digo. Orareis por aqueles que te perseguem e abençoarei aqueles que te odeiam. Ele muda completamente o padrão. Nós precisamos ser a voz, uma voz de bênção. Nós não somos levantados para ser uma voz de maldição. Eu e você não fomos criados para ser uma boca de maldição. Nós somos a boca bendita do Senhor. E Ele tem trabalhado em nós para isso. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8, fala de uma voz. Olha só, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João dá testemunho de Jesus. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Que era João Batista? Uma voz. Quem era João Batista? Uma voz. Uma voz que veio preparar o caminho. Nós vemos ali lá atrás, 2000 anos antes, 1500 anos antes de Jesus, Moisés sendo levantado para libertar o seu povo, sendo levantada como uma voz, para trazer uma direção, para trazer ali leis, para trazer ali regimentos, para aqueles que estavam andando desorganizadamente. Moisés foi levantado como uma voz de um libertador, a voz de um juiz que legislava para que o povo aprendesse a como se relacionar com Deus. Ele recebe de Deus a direção e a instrução para fazer um tabernáculo, para que Deus habitasse no meio dele, e vai estabelecendo tudo isso, e tudo isso porque Moisés foi uma voz. Passa-se todo esse tempo. Jesus já havia nascido, e vocês sabem que João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias.
que eram já de idade e não haviam tido filho algum, e o anjo Gabriel vem até Zacarias quando ele estava no turno ali, no seu turno, e se apresenta a ele e fala a ele que a sua esposa Isabel teria um filho, e eles geram já com idade avançada, e o dia que Maria, já também concebida pelo Espírito Santo, vai até a casa de Isabel, na região montanhosa de Judá, e quando ela entra em casa, dentro do seu ventre, João Batista já saltou, e ela começa a profetizar, falar a Maria: bem-aventurada és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Uma voz liberando bênção já sobre ela. Aí João Batista está aqui, totalmente estranho, pelo de camelo, cintão de couro nervoso, cheio de gafanhoto e mel aqui, ó. O negócio dele era gafanhoto, gafanhoto, regado no mel. Mas ele era uma voz. Quem era? E lá em Isaías 43, isso já estava: voz que anuncia no deserto. E João Batista está ali, cumprindo uma voz profética liberada por Isaías, lá atrás. Amados, isso é muito tremendo. Nós estamos vendo o que é a liberação de uma voz, o que uma voz liberada pode produzir. Por isso nós sempre ensinamos: cuidado com o que você fala, porque a tua boca pode liberar maldição. Você pode liberar maldição na sua casa, você pode liberar maldição para o seu cônjuge, para os seus filhos, por causa da voz. E de uma fonte não pode sair uma água doce e uma água amarga. A nossa boca tem que ser uma boca que saia palavras doces, palavras de vida, não palavras de morte. Nós ordenamos morte, sim, ao pecado, à opressão de Satanás, porque ele já foi derrotado. Só que a posição tem que ser nossa. Seja uma voz nessa geração. E João Batista estava ali no Jordão, batizando com o batismo de arrependimento. E Jesus vem e passa por ele para ser essa voz que está nos tocando hoje. João Batista foi uma voz que deu destino. Vimos Moisés como uma voz que deu destino às gerações. João Batista que apareceu preparando o caminho como uma voz anunciando Jesus. Jesus se apresenta como a voz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Jesus vem e se apresenta: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa voz estava dando ali um caminho e uma verdade para mim e para você. E hoje, 2021, dia 10 de outubro de 2021, nós estamos andando sobre esta verdade, sobre esta voz. Mas, amados, nós precisamos vigiar, porque somos sempre tentados a sair desse caminho. Mas havia mais para ser liberada sobre nós. No livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, olha que está escrito ali: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. O que havia acontecido? Jesus passou por tudo isso, para o que ele veio, pagou o preço do nosso pecado naquela cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu, está à direita do Pai ali. Mas naquele momento em que ele estava subindo e que ele deu instruções, ele fala: ide, anunciar o Evangelho, seja uma voz, anunciai tudo aquilo que vocês viram, tudo aquilo que vocês ouviram. Sejam uma voz dessa geração. Eu vou subir, mas permanecei juntos em Jerusalém, até que do alto serão revestidos de poder.
E acontece exatamente isso aí em Atos capítulo 2, no versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar, passaram a ser uma voz em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Os galileus, na sua maioria, eram pessoas muito simples. Não eram profundos entendedores das Escrituras. Eram pessoas que tinham um nível de instrução mais baixo. Mas Deus faz todas essas coisas para pegar a mim e a você e falar: eu faço o que eu quero, quando eu quero e com quem eu quero. É assim que eu faço. É improvável sair alguém da Galileia? Jesus o Nazareno. Nazaré estava na região da Galileia. Então muitas vezes eu e você colocamos o limite. Não. Deus vai usar aquela pessoa que fala errado? Cuidado. Deus, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. É assim que Ele faz. É assim que Ele faz. E aquelas pessoas olhando, eu falei: os galileus, os caras estão falando na minha língua. Eram medos, persas e vários povos e várias nações, e ouvindo aqueles galileus falando coisas maravilhosas do reino na própria língua deles. No versículo 14, Pedro começa a discursar. Pedro faz um discurso que arrebenta. E aí chega no versículo 14, se levanta Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. É o discurso que Pedro fez. Ele vem, escancara e arrebenta. E ali no versículo 37 e 38 a gente vê o resultado do que aconteceu. 3.000 batizados. Eu disse 3.000. A gente quase ficou louco com 59 semana passada aqui. Eu estou falando 3.000 foram batizados, porque ele foi uma voz. Porque Pedro, o pescador, um galileu, ele foi uma voz, e quando aquela voz foi liberada, quando ele declarou todas aquelas coisas, aquela multidão que estava ali, porque eram dias de festa em Jerusalém, Pentecostes, haviam todas as pessoas e ouviram aquela voz, cheio do poder do Espírito Santo, e 3.000 se batizaram. 3.000 ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Aleluia! 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 Pode ser que você esteja aqui pela primeira, segunda, terceira vez, mas eu quero te dizer uma coisa: que bom que você está aqui, porque uma voz está chegando aí aonde você está, você que está nos escutando pela internet. Pode ser que você tenha entrado nesse canal por acaso, mas eu quero te dizer que não foi por acaso. Deus te guiou nesse canal, para que você ouça essa palavra e ouça essa voz, para que você seja desafiado a ser levantado para ser uma voz, porque é assim que as coisas vão. Amados, nós estamos falando aqui de um lugar que não havia caixa de som, que não havia telão, que não havia microfone, e Pedro falando a uma multidão,
cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo é muito mais poderoso que telão, que caixa de som, que amplificador, que tudo que você possa fazer. E mais de 3.000. E não parou por aí. Ele continuou sendo a voz. Ele continuou sendo essa voz. Quero te desafiar a vir conhecer. Você que está chegando agora, venha conhecer mais a respeito dessa voz. Existe uma multidão precisando ouvir essa voz. E você será uma voz a levar a essa multidão. Porque existem pessoas que você conhece que eu não conheço. Tem lugares que você entra que eu não vou entrar. Mas você pode ser essa voz. Amados, isso aconteceu conosco há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás estávamos ali, jovens, cheios de vigor e tal. E eu ali no meu esporte, aí eu fui ser atletas de Cristo. Por quê? Porque eu trabalhava dentro de um esporte que você não via o evangelho entrar. Eu descobri um monte de agente secreto depois. Eu falei, eu sou crente. Eu falei, você é. Só que eu estava lá, eu peguei, estava convertido, todo mundo conhecia o meu passado, mas eu queria que eles conhecessem o meu presente. E aí, camiseta, atleta de Cristo, Peixão, boné, atleta de Cristo, a Marta, atleta de Cristo, e todo mundo que estava com a gente, o meu pastor, atleta de Cristo, ensinei a voar, e vamos entrar no meio daquele povo. Sabe o que acontece? Como eu tinha acesso, eu pude entrar, pude falar, e muitos ouviram, muitos ouviram. O pastor Djalma até colocou aqui uma vez, a igreja que a gente fazia parte, ela chegou a chamar Comunhão Cristã Voo Livre. O pessoal saía do pouso, levava, iam 20 voadores para lá. Bermuda, camiseta, boné, cara, para com isso. É assim. Deus permitiu viver aquilo no começo da nossa caminhada. Eu estou falando de 2, 3 anos de evangelho que eu estava vivendo. Mas eu já era uma voz. Eu já era uma voz. Sabe? E Deus vai fazer isso com você. Você chegou aqui hoje, se prepara. Se prepara, entra no lugar e fala, pastor, eu quero aprender, vem para a integração. A integração não é uma escola, mas ela vai dar uns fundamentos para você. Você vai entrar num grupo de vida, nós temos estudo, estamos trabalhando em cima das ministrações do pastor Djalma a respeito do Sermão do Monte. Você quer mais do que o Sermão do Monte para você aprender a ser um cristão? Amados, é assim. Aí sabe o que acontece? Amanhã você vai entrar num lugar que um pastor jamais entraria, que uma Bíblia jamais entraria, e você vai ser essa voz. Você vai ser essa voz que vai resgatar aquela pessoa que está lá escondida, inacessível, e Deus está contando com você. Deus quer usar você, e você precisa estar atento a isso. Seja uma voz. Seja uma voz. Romanos, eu gostaria de chamar a equipe de louvor já para subir aqui também. Aleluia, nós estamos terminando. Você está entendendo aquilo que Deus está falando nessa manhã? Não se calem. Quando Deus pedir para você falar, não se cale. Quando Deus pedir, fala. Às vezes nós erramos por causa disso, porque a gente quer ser assim, não. É para pregar qualquer tempo, qualquer hora, daí você fala errado na hora errada. Você diz assim, Senhor, qual que é a hora para eu abrir a boca? Qual é a hora? Moisés foi no ímpeto na hora errada. Era ele? Era ele. Era a boca dele? Era a boca dele. Só que ele foi na hora errada. E por causa disso, o povo ficou mais 30 anos escravos no Egito, mas precisa acertar. Mas o último texto que eu queria ver com vocês está em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés
do que anunciam coisas boas. Precisa ter quem invoque. Como eles vão crer se não tem quem fale? Como eles vão ouvir se não tem quem se levante? E eu quero convidar você nessa manhã a entrar nesse lugar em Deus. Vamos nos colocar em pé. Eu quero que você se coloque nesse lugar. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu quero ser uma voz. Eu quero ser uma voz. Moisés, quando falou, não, eu não. Sabe, Deus irou com ele. O que é isso, rapaz? Então não fale, não, eu não posso. Não, creia. Senhor, se o Senhor quer usar a mim, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero aprender, eu quero andar, eu quero crescer. Em qualquer lugar. Agora eu gostaria ainda de saber, nessa manhã, talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez, talvez você já tenha até entrado numa igreja, mas você nunca fez algo que é extremamente relevante para que a sua voz seja essa voz de bênção. E isso fala de você receber Jesus como teu Senhor e Salvador, de crer no teu coração e confessar com a tua boca, como está ali em Romanos 10, que Jesus é o Filho de Deus e morreu naquela cruz no meu lugar. Se existe alguém que ainda não tomou essa decisão, que não fez uma oração de entregar a sua vida a Jesus, faça um sinal com uma de suas mãos, eu quero orar com você. Tem alguém ainda que não fez essa decisão e você desejaria fazer isso? Não se envergonhe. Você precisa ter orgulho disso. O inferno ele faz de toda maneira para te envergonhar, para nos envergonhar. Mas quando eu levanto a mão para ele, ele fala: maravilhosa a sua escolha, eu serei contigo. Se você está sentindo no teu coração um fogo, algo queimando, eu quero dizer, é o Espírito de Deus que está levantando a tua mão. Ele quer que você levante a tua mão. Se você porventura estava caminhando distante dessas verdades, falando, não, eu não quero mais me expor. Eu já me expus, eu fui envergonhado, eu fui perseguido. Hoje eu só quero sentar no meu lugar, adorar, ouvir uma boa mensagem e ir embora. Mas se você entendeu essa mensagem de ser uma voz, eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Quem quer ser uma voz nessa geração, levante a sua mão e eu vou orar por você e Deus vai te usar. Sim, Senhor, aqui estamos nós nessa manhã. Queremos agradecer pela Tua palavra, aonde podemos ver, Deus, através desses personagens das Tuas Escrituras, a vida de Moisés, a vida de João Batista, a vida de Pedro. Senhor, obrigado porque esses homens, eles foram uma voz, e porque eles abriram seus lábios, Deus, nós podemos ver, Senhor, que multidões e milhares e milhões de pessoas foram salvas, porque eles decidiram ser a voz. Eis aí, irmãos que estão com suas mãos erguidas. Essas mãos erguidas estão falando para o Senhor: sim, Senhor, eu quero ser essa voz. Eu quero ser essa voz. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio, Senhor, nas Tuas promessas. Eu creio nas Tuas verdades. Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Leva-me, Deus, Senhor, a ser essa voz aonde o Senhor quer que eu seja. Leva-me para falar do jeito que o Senhor quer que eu seja. Senhor, usa a minha vida, usa a minha voz. Em nome de Jesus nós te oramos e declaramos: seja essa voz, em nome de Jesus.